Muito bom dia para você, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017. O de ontem estava no passado, depois voltei pro futuro de novo. A gente passa, né? A gente se acostuma com o negócio de 2016, fica no rotativo. Bom, queria conversar algumas coisas com você. Tive fora do corpo essa noite. Só vou contar um relato rápido aqui. Eu estava voando e de repente acordei nesse processo, voando sobre o mar. As duas coisas me acordaram. Eu estava voando, é uma sinapse, e estava sobre o mar e as ondas estavam diferentes. Estava forte e estava com tipo uma gelatina assim, né? Aí eu achei aquilo estranho e despertei a consciência e consegui controlar a partir daí a questão consciencial. Deixa eu botar aqui que a câmera está um pouquinho torta. Pronto, você não ficar me vendo assim. Eu queria agradecer, mudando de assunto, e sim, meu relato continuou lá. Eu basicamente conversei com alguns espíritos e não fiz amparo, mas fiquei conversando com o espírito que estava resmungando lá, porque achava que outras pessoas vinham para cá e amigos dele tinham ido embora e ele não conseguia sair daquela situação. Aí eu questionei ele o que ele andava pensando internamente, que ele estava sentindo, vibrando, que provavelmente era aquilo que estava deixando ele preso naquela frequência. Aí ele falou, eu tenho muita raiva de uma pessoa. Eu falei, então é isso, né? E até você tá com raiva da resmungando porque não foi ajudado também. Então, talvez se você se libertar disso, você vai melhorar. Fiquei batendo papo. Foi um amparo consciencial. Ele era tranquilo, assim, não me atacava, tinha alguns rancores, mas estava dialogando bem. Acho que está quase na hora dele ir embora. Talvez até por isso que eu estava conversando com ele, embora não, sair daquela frequência. Eu queria agradecer. Eu recebi, cara, sério, mais de 40 e-mails de pessoas que ouvem esse projetinho, que abraçam. Eu não consegui responder a todos. Eu recebi alguns conselhos no caminho em que era melhor a gente ter poucas pessoas. Então eu contactei alguns e outros eu vou educadamente dar uma resposta. Estou dando uma aqui agora para você. Se não chegar, eu queria agradecer. Eu queria assim, que você ficasse... Eu posso ainda te procurar para ajudar a gente, entendeu? Porque alguém pode estar com algum problema ou aí o trabalho não está andando. Eu falei isso com os amigos ali que estão com a gente, inclusive, que a gente ia priorizar o trabalho de uma forma muito educada, focar no projeto e isso aí. Eu tô aqui já focado, eu vou começar já, vou parar, mesmo que eu chegue lá, eu vou parar o carro, só vou sair quando eu terminar, tá? De falar sobre o assunto, eu não comecei ainda. Então queria agradecer cada uma dessas pessoas. Isso dá uma sensação muito boa de que, como eu falo, tem mentores por aí, a gente não deve se conectar só a coisa ruim. Quando a gente vê uma quantidade muito grande de pessoas desprendidas, resolvendo abraçar um projeto, uma ideia de ajuda ao próximo, sem querer absolutamente nada em troca, a não ser participar de alguma coisa boa no decorrer da sua vida, você passa a ver que é a forma como nós observamos as laranjas. As pessoas às vezes observam as laranjas podres que chamam mais atenção no gosto, mas acabam não vendo que o conjunto das laranjas também fazem um suco e tem pessoas muito boas, pessoas legais naquele meio ali e que compensa, entendeu? Vale a pena, faz você acreditar melhor na melhora do umbral aqui, que a gente pensa que está só ruim, não é verdade, é difícil, tem muita gente pensando somente em si mesmo, mas as pessoas também despertam para uma melhora, e assim como essa pessoa que eu conversei fora do corpo, ele estava despertando para uma vida além das suas próprias máculas, raivas, rancores e reclamações. Ele começa a despertar para um mundo melhor, é perceber que aquele mundo lhe prende a si próprio, ao seu próprio umbigo, e abaixa a sua vibração. Quando você passa a vibrar em função do coletivo de uma forma desprendida, você se sutiliza. Mas vamos lá, vou começar o assunto de hoje, por que sair do corpo, tá? É um assunto muito interessante que faz com que, e antes de começar, não comecei ainda, tá? Só vou repetir falar uma parte importante. Eu vou nesse projeto, começa hoje, vai até, eu acho que tem 94 capítulos, vai ter um pouquinho mais provavelmente, 90, chega a 100 eu creio. Ser muito simples, ser muito sucinto, com uma cuidado com as informações que eu vou falar. Eu vou brincar, mas de forma educada, então vai ser um pouquinho mais informal. Vai ser uma coisa. Então eu queria que vocês assistissem esses projetos dessa forma. Vai ser mais simples, porque precisa pegar, eu não sei quem vai ouvir depois, entendeu? Então vamos lá, os faxes, os bate-papos, eles são um pouquinho mais soltos, descolados, avançados, tá?
esse projeto aqui, ele é um pouquinho mais suave. Então vamos lá, vou começar agora. Por que sair do corpo? Cara, você passa a pensar, por que eu tenho que sair do corpo se a minha vida é aqui? Por que eu tenho que me ver em outro local? Qual o objetivo? E se é uma pessoa racional dentro disso, baseado no ângulo da sua vida, se baseando no ângulo aqui da sua vida, ela vai questionar qual o objetivo disso. E se eu te falasse que você não é daqui? Tá, você não tem que acreditar no que eu estou falando, mas que você antes... Aqui é uma passagem, você há de convir, né? Você cheio de algum lugar, entrou numa família, ali você se viu, de repente você vai sair, veio sozinho, na maioria das vezes, né? Quando não vem gêmeos, né? Mas de todo jeito o caminhar é solitário, cada um mora dentro de si mesmo, e vai sair daqui sozinho para algum lugar. Aqui é uma passagem, várias pessoas já passaram, não somos nós que vamos ficar. Então você não é daqui. Partindo desse princípio, a por que sair do corpo é conhecer a origem de onde nós, pelo menos assim, uma parte da origem de onde nós viemos e mais ou menos a motivação que nos faz aqui estar. Quando você começa a ver a multidimensionalidade, você começa a se ver fora do aquário, não é mais igual a forma como você enxerga. Você, por que sair do corpo? Não, a pergunta é contrária, por que estou no corpo? É um questionamento constante. E outra coisa, se você está fazendo um questionamento, por que sair do corpo? Você está perfeito nas suas colocações, no seu posicionamento, porque é importantíssimo questionar e não deixar em nenhum aspecto, a margens, a crença sem fundamento. Você tem que sim que pisar no chão. Até crença, quando você fala crença sem fundamento, que a partir do momento que tem um fundamento, a crença ela muda de forma, porque você não acredita, você tem certeza, aquilo existe, né? Você transforma a crença em de certa forma, verdade. Porque a crença, por exemplo, você fala, ela leva a uma desconfiança, né? Eu acredito que, sei lá, se eu acredito, não coloca isso num projeto, mas eu acredito que sou homem. Aí você fala, pô, então você tem alguma dúvida, né? Não, eu tenho certeza. É diferente. É diferente. Ela tem uma conotação diferente. E a projeção astral, ela nos dá a visão da multidimensionalidade de uma forma muito firme. Ela abre a questão mental da gente, os paradigmas, a forma como cada visão, cada direção fica no dia a dia. Porque você passa a ver as coisas de além. Enquanto a pessoa que está ali normal, ela acha que é aquele corpo, ela acha que quando a ruga apareceu nela, ela acha que quando ela não tem uma casa, o corpo dela, que é ela, não conseguiu aquela casa. Quando você se vê além disso, tudo muda de figura. Você não deixa de ter vontade de buscar a energia da matéria também, porque equilíbrio é importante. Mas você passa a ver por um ângulo diferente. Você passa a analisar, a processar, a julgar. Julgar sim, porque sem julgamento a gente não vai longe. O julgamento positivo, que é a análise do que é bom e não ou não para nossas ações e nossa vida. A percepção disso, não um julgamento maldoso, sem sentido em relação a pessoas, mas em relação a situações, é fundamental. Quando você passa a ver a multidimensionalidade, você tem várias utilidades disso, como além do acesso à dimensão, a outra dimensão, e a certeza da continuidade da vida, que só isso aí é a certeza de algo além disso. Peraí, eu vou ter certeza sim, vou ter certeza que aqui é uma passagem, e que você não é esse corpo que está envelhecendo. Tá? Você não é esse corpo, você não é esse cara, essa situação, você não é só isso que está. Você vai perceber que nesse processo você vai ter conhecimento da a reencarnação. Pronto, o termo é esse, a reencarnação, as multiexistências. Você vai perceber que não é só isso que existe em sua vida, que você não é só essa pessoa que está aí. Tá? Você vai ter uma consciência também, porque você vai encontrar parentes que isso acontece. A outra utilidade, por que sair do corpo? Você encontra pessoas queridas que continuam. Então a visão sobre a morte muda totalmente. A morte de um bichinho, de um animal de estimação, a morte de um parente, a morte de um amigo ou qualquer outro tipo, as passagens por aqui, você começa a perceber que é como uma escola, um curso de um período maior, apesar de ser muito rápido, que nós fazemos e vamos embora. Até porque não dá para fazer tudo em uma vida só. Você não consegue ser médico, engenheiro e tudo numa só vida. Você não consegue ter o completismo disso. Essa vida, eu fui músico, estou trabalhando na área de TI, de tecnologia, e queria ter sido médico, não pude.
eu vou tentar ser na próxima. E esse tipo de visão passa a ser muito claro em você. E você começa a ter várias outras visões, como as grandes utilidades, a percepção do sofrimento humano nas bastidores do que acontece aqui. Quantas pessoas, ao desencarnarem, a deixarem de vez o corpo, passar pelo que a gente chama de morte, entre aspas, ela, ao chegar do lado de lá, ela vê, você sai do corpo e vê os assédios acontecendo, quer dizer, você vê que pessoas continuam com exatamente do mesmo jeito. Fulano tinha raiva do outro, fulano era ambicioso, ou morreu com desequilíbrio, ele passa a continuar com a mesma situação. Você passa a ver que o sofrimento é uma questão interior, que o sofrimento do ser humano e da dificuldade que a gente vive é uma questão. E você passa a ver que a questão ética e a questão moral, ela faz diferença na sua questão energética, consciencial. Porque quando você está bem emocionalmente, você percebe o quão diferente você fica na projeção astral. Outro motivo interessante de sair do corpo, o contato constante com o seu inconsciente. Quem não sabe, todas as pessoas deveriam fazer terapia ou buscar ajuda em vários momentos da vida, se não durante o caminhar inteiro, né? Vai depender de um ao outro. A gente sempre tem um norte que a gente precisa colocar no lugar, no eixo. Quando você sai do corpo constantemente, isso é uma dos fundamentos freudianos, você tem acesso aos... Quem lembra das projeções não esquece um sonho. Os sonhos são comuns, você passa a lembrar deles. E você tem acesso constante na modificação da sua personalidade, na modificação do que está acontecendo na sua questão consciencial. Né? Vou parar aqui então. E você tem acesso... Toda vez que eu estou parando no carro, eu pego um pouquinho o raciocínio. Você tem acesso às visões de como você precisa, do que você precisa melhorar, por exemplo. Você tem uma raiva, e você vai ter essa raiva. Você tem um problema com seu pai. Quando você sai do corpo consciente, você acessa, e eu vou repetir isso diversas vezes nesse curso, consciente ou inconsciente. Isso é muito diferente de tudo que a gente já ouviu, porque hoje em dia todos os estudos freudianos são baseados nos sonhos, no que é uma acessão inconsciente, que o Freud ele descobriu que o inconsciente se manifesta através dos sonhos. Então, quando você tem um problema no sonho, ele vai acessar fortemente o que aconteceu na infância e alguns aspectos, ele tem inclusive relatos disso, estudos que vão mais além, que parecia falar de outras vidas que ele levava por outro lado. Mas, de fato, é possível também acessar outras vidas no momento que você está fora do corpo, seja inconsciente ou não, se acessar dessa forma. Isso é uma grande utilidade. Outra utilidade é o autodesassédio. Por que sair do corpo? O que é o autodesassédio? Partindo do princípio que a gente também tem pessoas, ao morrerem, continuam nos seguindo por motivos diversos, tá? Normalmente estes ligados a desequilíbrio são pessoas que ficam dentro da casa da gente, nos acompanhando porque identificam com determinada ação que nós fazemos ou não gostam da gente. Isso tem essas coisas, infelizmente, existem surtos. Esses surtos são muito vistos, enxergados nos desequilíbrios internos dos seres fora do corpo. Então você tem o autodesassédio, que é o contato direto com o que está acontecendo com você. É diferente de uma pessoa te falar. É diferente de você ler e saber que existe isso. Uma coisa é alguém te dizer, a outra coisa é ter conhecimento direto sobre essa informação. Isso é uma grande utilidade e eu acho que atualmente a maior utilidade, a maior motivação da saída extracorpórea é o acesso direto ao que acontece nos bastidores do nosso cantinho, da nossa casa, da nossa família e das reações que nos fazem ter variações. Claro que não é só isso. Tem os contatos com consciências legais, com amigos inteligentes, espíritos bondosos, amorosos, que são pessoas que nos aproximam da gente, aproveitando essa liberdade que você possui, para lhe instruir, para lhe dar melhor direcionamento da mente. Eles trabalham muito bem esse sentido, colocam informação em sua mente, seja você consciente ou inconsciente. Não é à toa que, fazendo esse projeto, todo dia à noite eu pego o tema que eu vou falar, que é esse que eu estou falando agora, sento, abro projeciologia, abro alguns livros do Wagner também, eu pego outras informações que eu também tenho, que fui estudando nesse meio de caminho, seja experiência pessoal ou externa de livros, e coloco ali, antes de deitar, fico com tudo muito forte na mente e pergunto aos mentores, meus amigos, tem muitos amigos, é um mentor porque ele realmente ajuda a gente a direcionar a mente. Eu estou com esse assunto de hoje, eu vou falar hoje,
porque os motivos que podem, por que sair do corpo, por que é legal. Então, aí o que acontece? Eu me vejo várias vezes com várias visões, e as visões chegam inconscientes ou conscientes. Essa noite eu não tive diretamente nada consciente, mas tenho certeza que existiu uma energia muito boa no momento que eu fiz esse pensamento, e de alguma forma, ou eles me prepararam energeticamente ou me ajudam. Então eles não fazem isso só comigo, faz com você, faz com que você se sinta melhor, você ser instruído. Sempre que você solicitar uma instrução, isso é um assunto que pode ou não entrar no livro, a um mentor, a um amigo, sempre faça de uma forma muito desprendida, não só ligada ao seu mundo, ao seu umbigo, ao seu ego. Não que eles não venham ajudar, mas é sempre mais louvável, mais bonito, mais abnegado, quando o seu tema de solicitação vá além de si mesmo, quando você coloca em função um bem maior. Porque a consequência de uma ação positiva no mundo que nós vivemos é sempre uma reação positiva. Isso é uma questão física, tudo tem uma ação, toda ação tem uma reação. Isso acontece também na questão sutil da espiritualidade, inclusive de uma simples vontade, de uma simples radiação de um pensamento. Então, quando você deixa de pensar somente em você, de alguma forma a própria lei universal passa a pensar em você de forma mais intensa. Então vira um senso, contrassenso muito interessante em relação ao que as pessoas são. Elas vivem para si próprio e acabam tendo essa repercussão somente da sua ação num limite pequenininho de si mesmo. Quando você desprende de si mesmo e passa a pensar no outro, é como se o próprio universo flui. E outra coisa, ele vai em cima daquilo que realmente é possível. Então é melhor, sempre é melhor, né? Sempre. E aí está o tema, por que sair do corpo? Porque você não é só isso que está aí, tá? É muito além disso. Imagine que você vive dentro de uma caixinha, dentro de um quartinho, que só tem uma janela em que você olha. Quando você sai do corpo, não é muito não, porque é muito maior do que isso, mas você conhece o corredor, os quartos, a cozinha e a sala e a varandinha do seu interior, ou seja, os outros lados dimensionais que você pode acessar, muito além do seu quartinho, que você acha tão importante ficar levando coisas, e é importante, mas não é só isso. Então você tem mais informações. Existem mais coisas além disso. Quando você começa a sair do corpo, você percebe quão gigantesco que é esse mundo aí fora, como existem seres de todos os tipos de inteligência, e como isso aqui é pequenininho, e a gente deve cuidar com carinho, mas na proporção da compreensão. Não existe só isso aqui, é muito além disso. E essa é a grande utilidade da projeção astral, a compreensão da multidimensionalidade, né? A grande mudança consciencial, a forma como você vai enxergar isso vai mudar a sua vida. Cada vez que você entrar numa reunião, cada vez que você vê uma pessoa desequilibrada, cada vez que você vê uma situação corriqueira, alguém, apesar de compreender que a pessoa não tem aquela visão, você vai conseguir olhar pelo ângulo diferente. Muitas vezes as pessoas não vão lhe entender, achando até que você é mais frio, ou que, poxa, como você é calmo, vão falar para você. Você às vezes fica até difícil falar, porque porque muitas pessoas chegaram para mim com trabalho, pessoas. Nossa, engraçado, você tem uma visão diferente, assim, tem alguma coisa em você diferente. As pessoas notam, são poucos, porque nem todas as pessoas, mas os que perguntaram, aí às vezes eu abri, não, porque desde pequeno eu tenho uma experiência que me dá uma visão um pouquinho diferente sobre o mundo, não é melhor que ninguém, mas é uma visão, é um paradigma diferente de enxergar, uma forma diferente de ver as coisas, não por crença, mas por conhecimento. E aí está, amigo, e eu deixo para você um excelente dia. O porquê sair do corpo, os motivos que eu recolhi aqui, dentre eles existem N outros, tá? Você pode enxergar outros pontos, inclusive. Mas de fato você acaba ficando um pouquinho mais ponderado, vendo as coisas por ângulos diferentes, vendo a situação da vida por um momento diferente e abrindo a consciência para várias outras possibilidades. O radicalismo passa a não existir mais numa pessoa que sai constantemente do corpo, porque ela vê que a realidade pode ter várias nuances, a verdade, entre aspas, pode ter vários direcionamentos para se chegar a um tipo de compreensão, e o respeito passa a ser uma constante. Respeito às consciências que você enxerga fora do corpo e respeito àqueles que estão no corpo temporariamente, alguns mais amortecidos ali naquele quartinho, mas não inferiores, nem você superior. Um abraço para você, um excelente dia. Esse aqui termina a semana dos FAQs, dos bate-papos espirituais, e a gente faz
A segunda-feira eu continuo. E se for o caso, os FAQs eu gravarei. Eu acho que eu vou gravar porque eu vou pra praia amanhã. Eu vou gravar uns FAQs, voltar ao projeto dos FAQs. Os FAQs nunca vão parar, eles vão continuar sempre. Esse projeto aqui também. Aproveitando assim, é o que eu digo, deixa a mensagem muito legal. Aproveite os momentos da sua vida para fazer alguma coisa de boa, além de si mesmo. E digo mais, quando você vive além de si mesmo, você tem mais retorno do que quando você vive para si mesmo. Pode parecer que a gente não deve se preocupar com isso, mas ainda que a gente se preocupe com isso, uma frase que eu gosto muito: o dia que as pessoas perceberem a mágica da ação e reação, elas vão ser bondosas por interesse. Porque vale a pena ser bondoso por interesse, já vai ser melhor do que ser egóico sem esse conhecimento, sem viver só para si mesmo. Bom dia para vocês. É muito além disso, é um desprendimento sem pensar em si mesmo, porque não precisa. Você chega uma hora que você fica tão inteligente nesse sentido que você não se preocupa mais em si mesmo, porque alguma coisa está sempre se preocupando com você, porque o seu desprendimento é tanto que o tempo todo você começa a receber retorno, e você nem quer isso, mas acaba sendo uma constante. A reação energética, ela passa a acontecer na sua vida. Se você quiser uma coisa boa para sua vida, faça o bem o tempo inteiro. Faça do seu momento, aqui como eu estou tentando no trânsito, em qualquer lugar, um desprendimento para o próximo. Não entre em nenhum projeto pensando só em si mesmo. Ao fazer isso, você pode até ter algum mérito, mas vai ser desse tamanho na proporção daquilo que... Existe uma frase que Kardec falava que eu gosto muito: fora da caridade não há salvação. Eu já falei algumas vezes e gosto de repetir. Porque fora da intervenção, que é igual a caridade, não há salvação. Porque quando você... O que é isso? Quando você se desprende, alguma coisa vem para você. Quando você vive só para si mesmo, você só pode ter seus amigos espirituais do lado. E seus amigos espirituais, eles não podem fazer intervenção nos seus karmas, nas suas dificuldades que você pode passar. Pode não, tem que passar. Eles só vão ajudar você a passar por essa dificuldade. Mas quando você é legal com todos os outros, alguém vem e o mentor do outro, que nenhuma ligação tem a você, ou a vontade de quem está ao lado, ela pode vir até você e fazer uma grande intervenção em você. Por exemplo, peraí, rapaz, esse cara vai passar por dificuldade ali na frente. Não vai não, porque eu não vou permitir. Ou eu vou diminuir o peso que ele vai fazer, porque ele está ajudando outra pessoa, ajudou uma pessoa que eu conheço, e agora eu vou retornar meus créditos em seu favor. Caridade, intervenção. Ele jogou a intervenção dele em meu favor, porque eu me mexi para fazer um favor a alguém. Então vira um processo mágico de encaixe perfeito. E chega uma hora que você tem tanto a receber que você começa a transmitir até os seus créditos ao próximo. E aí vira uma bola ainda maior de retorno, uma bola de neve. Você passa a ser uma presença positiva, cheia de boas energias constantes. Não viva para si mesmo e seja feliz. Pague para ver. No começo vai ser difícil, porque você tem alguma coisa... Mas quando você começa a andar, você vai ver o que eu estou falando. É uma mágica, é fantástico. É muito inteligente. Um abraço para vocês, excelente final de semana. FOI. Fui! Cadê o encostando? Tô aqui, rapaz. Fui, galera.